As primeiras luzes da mecânica quântica. Professor Brian Cox, da Universidade de Manchester, começa sua discussão sobre as origens da mecânica quântica, que surgiu da tentativa de descrever a estrutura da matéria, como átomos e moléculas. Ele observa que, em 1900, a estrutura dos átomos não era conhecida, mas a ideia de que a matéria é feita de coisas menores remonta aos antigos gregos. Um vislumbre surpreendente de uma compreensão inicial vem de Johannes Kepler em seu livro de 1610 sobre o floco de neve de 6 pontas, On the Six-Cornered Snowflake. Kepler, famoso por suas leis do movimento planetário, observou a simetria de 6 lados dos flocos de neve e especulou que isso devia estar relacionado aos seus blocos de construção fundamentais. Essa intuição, que ele descreveu como batendo as portas da química, é o que hoje sabemos estar ligada à forma da molécula de água, H2O, cujos ângulos são determinados pela mecânica quântica. A origem da mecânica quântica moderna é rastreada até a explicação de Max Planck, em 1900, sobre como objetos quentes irradiam luz. Havia um problema com os cálculos da luz emitida por objetos quentes. Os modelos clássicos estavam errados. Planck fez uma proposta revolucionária, que um objeto quente só emite luz em pequenos pacotes, que mais tarde seriam chamados de fótons por Einstein. Embora Planck inicialmente considerasse isso um dispositivo de cálculo e não acreditasse que a luz fosse realmente feita de pacotes, sua explicação introduziu a constante de Planck, H. Esta constante relaciona a energia E de um pacote de luz com sua frequência, F, através da equação E igual a H vezes F. Isso marcou o início da mecânica quântica. O impacto do efeito fotoelétrico de Einstein. Planck não acreditava que a luz fosse composta de partículas, mas que a quantização era algo relacionado à forma como a matéria emitia luz. Em 1905, Albert Einstein publicou um artigo pelo qual recebeu o Prêmio Nobel explicando o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é a observação de que, ao incidir luz sobre um metal, elétrons podem ser emitidos. No entanto, havia um mistério. Se a luz tivesse um comprimento de onda muito longo, ou frequência muito baixa, não importa o quão brilhante fosse a luz, nenhum elétron seria emitido. Se a luz fosse um pouco mais azul, com maior frequência, elétrons começariam a ser emitidos, mesmo com pouca intensidade. Einstein explicou isso postulando que a luz é, de fato, um fluxo de partículas, os fótons. Se os fótons não tivessem energia suficiente para expulsar os elétrons do material, nenhum elétron seria emitido. O efeito fotoelétrico foi crucial porque mostrou que a quantização do campo eletromagnético, luz dividida em pequenos pacotes, não se devia à forma como a matéria emitia luz, mas sim à própria luz. Isso significava que a luz podia ser pensada como pequenas balas ou fótons que atingem e interagem com as coisas, uma ideia que foi controversa na época, até mesmo para Planck. Essa natureza contraintuitiva da mecânica quântica é o motivo pelo qual levou décadas para uma teoria coerente surgir e por que sua interpretação ainda não é universalmente acordada. O conflito da física quântica com a teoria clássica. Professor Cox explica que a abordagem de ensino da mecânica quântica mudou. Antigamente era ensinada historicamente, o que incluía toda a confusão que os físicos sentiram ao tentar entender esse novo mundo. Agora, é mais comum começar pela teoria como a entendemos hoje. A principal diferença entre a mecânica quântica e a teoria clássica pode ser ilustrada com a propriedade de spin de partículas, como elétrons, que pode ser para cima ou para baixo, como caras ou coroas de uma moeda. A teoria clássica diria que a moeda é caras ou coroas. No entanto, na mecânica quântica, um objeto pode estar em uma superposição de estados, ou seja, pode ser uma combinação de caras e coroas simultaneamente. Por exemplo, 30% caras e 70% coroas. Essa é uma descrição perfeitamente legítima de seu estado. Crucialmente, essas probabilidades não são resultado de nosso conhecimento incompleto do sistema, como seria na teoria clássica, onde diríamos que há 50% de chances de chuva porque não temos conhecimento completo do clima. Em vez disso, na teoria quântica, essas probabilidades são fundamentais e intrínsecas à própria natureza. É essa propriedade simples que gera a maioria dos desafios intelectuais e confusões em torno da mecânica quântica. O experimento da dupla fenda. O experimento da dupla fenda é considerado a ilustração mais simples e abrangente das propriedades do mundo quântico.
O experimento consiste em um emissor de elétrons, partículas, uma barreira com duas fendas e uma tela detectora. Se os elétrons fossem apenas partículas, como balas, esperaríamos que a maioria deles aparecesse na tela diretamente oposta a uma das fendas, com uma leve dispersão, e quase nenhum no meio. No entanto, o que se observa é um padrão de faixas, listras, na tela. Regiões com muitos elétrons, seguidas por regiões com poucos ou nenhum, e assim por diante. Esse padrão é exatamente o mesmo que se obteria ao enviar ondas através das fendas, como ondas na água, onde as ondas de cada fenda interferem umas com as outras, cancelando-se ou reforçando-se. O mais surpreendente é que esse padrão ainda é observado mesmo quando se envia um elétron por vez. Isso sugere que o elétron, de alguma forma, explora ambos os caminhos, ambas as fendas ao mesmo tempo, e interfere consigo mesmo antes de atingir a tela. A matemática por trás disso é relativamente simples. Atribui-se um número complexo a cada rota que a partícula pode tomar. Ao adicionar todos esses números complexos para cada ponto na tela, o comprimento resultante do ponteiro do relógio desse número complexo dá a probabilidade de encontrar o elétron lá. O desafio não está no cálculo, mas na interpretação do que a matemática significa para a natureza da realidade. Muitos físicos agora argumentam que a partícula realmente explora todas as rotas possíveis, mesmo as mais improváveis. O professor Cox enfatiza que não existem regras diferentes para o mundo subatômico e o mundo macroscópico que observamos. A forma como nosso mundo emerge desse comportamento quântico é bem compreendida. Ele também destaca a crescente importância da mecânica quântica devido a tecnologias quânticas emergentes, como os computadores quânticos, que dependem diretamente desse comportamento estranho. A importância de resolver os mistérios da física quântica. Historicamente, as interpretações da mecânica quântica eram consideradas filosoficamente interessantes, mas talvez não tão práticas. No entanto, com a possibilidade de construir computadores quânticos, a compreensão de como grandes sistemas de objetos quânticos se comportam tornou-se extremamente importante. Um computador quântico é construído a partir de qubits, que, como os elétrons, podem existir em uma superposição de estados, por exemplo, para cima e para baixo simultaneamente. Além disso, múltiplos qubits podem estar em um estado de entrelaçamento quântico. Em um estado entrelaçado, como um estado Bell de 2 qubits, por exemplo, um estado que é uma combinação de para cima para baixo e de para baixo para cima, a medição de um qubit constantaneamente determina o estado do outro, independentemente da distância. Isso incomodou Einstein, que o chamou de ação fantasmagórica à distância, pois parecia que a informação estava sendo transmitida instantaneamente, o que violaria a relatividade. No entanto, experimentos confirmaram que não há nada escondido e que essa é a natureza fundamental do sistema. A importância dos qubits e do entrelaçamento reside em seu imenso poder computacional. Um sistema de 100 qubits pode ter 2010 configurações possíveis. O número de números necessários para descrever um sistema de 500 qubits excede o número de átomos no universo observável. Os computadores quânticos exploram esta vasta liberdade na descrição do sistema para realizar cálculos que seriam impossíveis para computadores clássicos dentro da vida útil do universo. Portanto, a mecânica quântica e o entrelaçamento estão se tornando muito reais, porque estamos começando a acessar esse espaço de configuração, tremendamente complicado, para fazer coisas úteis e realizar cálculos. As propriedades fundamentais da natureza. Professor Cox discute a busca por unidades de medida que sejam verdadeiramente fundamentais para o universo, em contraste com unidades baseadas em propriedades biológicas humanas, como o metro ou o pé. Ele se refere ao sistema de unidades de Max Planck, que busca definir quantidades fundamentais com base nas constantes da natureza. 3 constantes fundamentais são cruciais: a velocidade da luz, c, uma velocidade universal para tudo o que não tem massa; a força da gravidade, constante gravitacional de Newton, g, determina a força entre 2 objetos massivos ou como a matéria ou energia distorce o espaço-tempo;
A constante de Planck, H, associada à teoria quântica. Por exemplo, estabelece um limite fundamental para a precisão com que podemos conhecer a posição e o momento de uma partícula, o princípio da incerteza de Heisenberg. A partir destas três constantes, pode-se definir a escala de Planck, incluindo o comprimento de Planck. Este é calculado como c elevado a 3 dividido por hg. É um comprimento incrivelmente pequeno, cerca de 10 elevado a menos 35 metros. A importância do comprimento de Planck é revelada em vários insights. Informação em buracos negros. O físico Bekenstein demonstrou nos anos 1970 que a entropia, quantidade de informação, de um buraco negro é igual à área de superfície de seu horizonte de eventos em comprimentos de Planck quadrados. Isso sugere que a informação pode ser pixelizada em um nível fundamental por esses comprimentos. Limite de observação. Se tentarmos observar algo tão pequeno quanto o comprimento de Planck, a energia necessária para a luz, os fótons, se torna tão alta que formaria um buraco negro e, ao adicionar mais energia, o buraco negro cresceria. Isso implica um limite fundamental para o que podemos resolver na estrutura do universo. Teorias de dimensões extras. Existe uma ressalva. Se houver dimensões extras no universo, a escala de Planck poderia ser maior do que a atualmente medida, alterando nossa compreensão da gravidade em energias mais altas. No entanto, o comprimento de Planck ainda representa uma propriedade fundamental da natureza. Insights revelados pela escala de Planck. Embora o comprimento de Planck seja inimaginavelmente pequeno, ele tem implicações surpreendentes para o mundo macroscópico. Professor Cox menciona um cálculo lindo do físico matemático Subrahmanyan Chandrasekhar, na década de 1930. Sobre a massa de estrelas anãs brancas. Uma estrela anã branca é o remanescente de uma estrela que esgotou seu combustível nuclear. A gravidade tenta colapsá-la, mas a pressão é exercida pelos elétrons. Na mecânica quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg e o princípio de exclusão de Pauli, que afirma que os elétrons não gostam de estar no mesmo lugar, fazem com que os elétrons sacudam mais rápido à medida que são confinados em um espaço menor. Esse sacudir cria uma pressão que pode sustentar a estrela. No entanto, há um limite para essa pressão. Se os elétrons começarem a se mover perto da velocidade da luz devido ao confinamento, eles não podem sacudir mais rápido. O cálculo de Chandrasekhar, que utiliza a força da gravidade, a velocidade da luz e a constante de Planck, revelou que a massa máxima de uma estrela que pode ser sustentada apenas por essa pressão de degenerescência dos elétrons é de aproximadamente 1,4 vezes a massa do nosso Sol. Este limite é conhecido como limite de Chandrasekhar. Esse resultado é profundamente importante porque demonstra como as propriedades fundamentais do universo, a força da gravidade, a constante de Planck e a velocidade da luz, determinam uma característica observável de objetos celestes. É um exemplo muito bonito da relação entre quantidades abstratas da física quântica e algo que pode ser visto através de um telescópio. Onde nossa compreensão de escala falha. Brian Cox explora como nossa capacidade de conceber escalas se quebra à medida que nos afastamos do que experimentamos diretamente. O comprimento de Planck é tão pequeno que se um próton fosse expandido ao tamanho do nosso sistema solar, o comprimento de Planck seria apenas o tamanho de um vírus ou uma célula viva. Nossa intuição de distâncias é boa para o que podemos viajar na Terra, metros, quilômetros, talvez algumas centenas de quilômetros de trem ou avião. No entanto, quando começamos a falar sobre distâncias muito maiores, nossa sensação para elas se desfaz. Distância Terra-Lua, cerca de 400 mil quilômetros, que alguns podem conceber por experiência indireta, como Buzz Aldrin. Distância Terra-Sol, unidade astronômica,
150 milhões de quilômetros. Difícil de conceber. O Sol é tão grande que levaria cerca de 1 ano para voar ao redor dele em um avião de passageiro. Limites do Sistema Solar. A Voyager 1, o objeto mais distante feito pelo homem, leva mais de 22 horas para a luz alcançá-lo, cerca de 1 dia-luz. O limite da influência do Sol, a nuvem de Oort, pode se estender por 1 ano-luz. Estrelas próximas. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a cerca de 4 anos-luz de distância. A luz leva 4 anos para nos alcançar. Galáxias. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. A galáxia de Andrômeda, a vizinha mais próxima, está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. A luz que vemos de Andrômeda começou sua jornada antes da evolução humana na Terra. Universo observável. A luz das galáxias mais distantes que podemos observar, com o telescópio espacial James Webb, por exemplo, viajou por mais de 13 bilhões de anos. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a luz mais antiga que podemos detectar, foi emitida 380 mil anos após o Big Bang e viajou por 13,8 bilhões de anos. Aquele local, devido à expansão do universo, está agora a cerca de 46 bilhões de anos-luz de distância. Universo inteiro. O universo pode ser infinito em extensão. Mesmo 46 bilhões de anos-luz é inconcebível, e 1 bilhão de anos-luz é inconcebível, assim como 1 ano-luz. Nossa mente simplesmente não foi feita para conceber tais vastas escalas. Oportunidades da colonização espacial. Professor Cox acredita que estamos à beira de nos tornarmos uma civilização espacial e multiplanetária. A revolução dos foguetes reutilizáveis, SpaceX, Blue Origin, tornou o acesso à órbita terrestre muito mais barato, impulsionando a industrialização do espaço próximo à Terra. Isso significa múltiplas estações espaciais. Em breve haverá várias estações em órbita para pesquisa científica e comercial. Turismo espacial, uma demanda crescente para viagens espaciais de lazer. Constelações de satélites. Mais satélites como o Starlink fornecerão comunicação e internet de alta velocidade globalmente. Manufatura em órbita. Experiências na Estação Espacial Internacional sugerem vantagens na fabricação de certas coisas em microgravidade, por exemplo, novos medicamentos, semicondutores, crescimento de cristais, o que pode abrir novas aplicações na ciência dos materiais e biociências. Além da órbita terrestre próxima, as oportunidades futuras incluem mineração de asteroides. Um dos maiores problemas da Terra tem sido a competição por recursos, levando a conflitos e danos ambientais. O espaço oferece vastas quantidades de recursos que podem estar acessíveis em poucas décadas. Isso transformaria a forma como pensamos sobre a expansão de nossa civilização, permitindo-a crescer sem danificar ainda mais a Terra. Cox está otimista com esses passos para o espaço, mas também alerta para os desafios na criação de estruturas regulatórias. A gestão do espaço e de tecnologias como IA e computação quântica exige colaboração internacional, pois os satélites não permanecem no espaço aéreo de um único país por mais de alguns segundos ou minutos. Historicamente, a humanidade tem sido muito ruim em enfrentar desafios globais em conjunto. Como a humanidade pode influenciar o universo? É natural contemplar a vastidão do universo e concluir que somos insignificantes fisicamente, pequenos pontos de uma coleção de átomos em um grão de poeira, orbitando uma pequena estrela em 400 bilhões de estrelas, em uma galáxia entre 2 trilhões de galáxias, em uma pequena parte de um universo potencialmente infinito. No entanto, Cox argumenta que, apesar de nossa insignificância física, podemos ser notavelmente valiosos. Se a média de civilizações em uma determinada galáxia for menor que uma, então a Terra seria um lugar raro e especial, onde coleções de átomos evoluíram para pensar, fazer ciência e dar sentido a uma galáxia de outra forma, sem sentido. Carl Sagan sugeriu que, nesse caso, temos uma responsabilidade para com o próprio cosmos.
Cox, influenciado por David Deutsch, um dos fundadores da computação quântica, e o livro The Anthropic Cosmological Principle de John Barrow e Frank Tipler, reconsiderou essa visão. Eles apontam que a vida não precisa permanecer um ponto sem impacto em escala cósmica. A vida já transformou a Terra. Por exemplo, a atmosfera rica em oxigênio é produto da vida, e nossa civilização esculpiu a superfície do planeta. Se nossa civilização se tornar espacial e persistir por tempo suficiente, ela poderá afetar o sistema solar, construir cidades em Marte, terraformar Marte ou ir para as luas de Júpiter ou Saturno, afetar estrelas. Em milhões de anos, uma civilização poderosa poderia até mesmo influenciar a vida útil do Sol, em termos de física. Popular a galáxia. Em bilhões de anos, nossa civilização poderia se expandir para as estrelas e colonizar toda a galáxia, o que não é impedido pelas leis da física. Controlar o universo. Teoria do ponto ômega. Deutsch e Barrow consideram a cosmologia do ponto ômega para um universo em recuo. Nessa teoria, a vida no futuro distante se torna tão poderosa que pode controlar o colapso do universo, manipulando matéria e energia de formas inconcebíveis. A capacidade da vida de processar informações aumentaria mais rápido do que a taxa de colapso, essencialmente tornando a vida imortal. Embora isso seja além do especulativo, o ponto crucial é que não é necessariamente o caso de que a vida permanecerá insignificante em escala cósmica. Se a vida persistir o tempo suficiente e se tornar suficientemente experiente e poderosa, ela poderá influenciar estruturas maiores do que planetas, sistemas solares e até galáxias. É uma ideia muito bonita que a humanidade possa, em última instância, desempenhar um papel central no futuro distante do universo.